E aí, galera, beleza? Vamos continuar falando da prova do simulado segunda fase, agora a gente já está na segunda redação. Então, vamos já direto dar uma olhada na proposta, né? Vamos direto para o enunciado, vamos olhar os comandos. Então, olhou lá, considerando o texto abaixo. Antes de você ler o texto, já vai para o enunciado, já vai lá para avaliar os comandos, para de repente você já descobrir qual é o gênero que você vai fazer, o tema e tal. Então, tá lá assim, ó. Com base nas ideias expostas no artigo de Luciana Alves, escreva uma carta dirigida à seção cartas do site da UOL, manifestando a sua opinião a respeito do combate ao racismo no Brasil. O seu texto deve necessariamente ter de 10 a 12 linhas, expor com autonomia seus argumentos, diferenciando-os dos apresentados no texto base. E a observação de que a carta não poderá ser assinada com a possibilidade de ter a redação invalidada. Vamos falar de novo com calma? Então, ó, você tem um artigo escrito por Luciana Alves e o comando diz para você escrever uma carta dirigida à seção cartas do site UOL. Galera, nesse momento você tem que entender que o gênero que você vai fazer é a carta do leitor. Você não vai escrever para Luciana Alves. Primeira coisa, é uma carta. Só que a carta não vai ser direcionada à autora, vai ser dirigida à seção cartas do site UOL. A gente tem que lembrar que essa é uma carta do leitor. E a carta do leitor é o seguinte: você, que é o cara que vai escrever, a pessoa que vai escrever a carta, você é um leitor. Leitor do quê? De um jornal, de uma revista. Imagine que você leu uma revista e tinha essa matéria aí que tem na proposta. E você sentiu vontade de falar sobre esse tema. E aí você escreve uma carta para o UOL, tá? Que pode ser publicada lá na página deles. Então, entendeu que a carta é do leitor. Beleza. Quem vai receber sua carta? O site UOL. Sobre o que você vai falar? Sobre o tema do texto ali, o combate ao racismo no Brasil, que foi publicado pela autora Luciana Alves. Você tem de 10 a 12 linhas, né? É um texto curto, então a gente pode, assim, tranquilamente trabalhar com um parágrafo. E a gente tem que, né, você tem que expor os seus argumentos. Quer dizer, a gente vai tratar do tema, esse tema já foi abordado pela autora, que já colocou o seu posicionamento. Você faz referência à matéria e você coloca os seus argumentos, que tem que se diferenciar, né? Tem que ser algo que você traz para contribuir para a discussão, então diferente daquilo que já tem. Esse é o momento da redação aí que você tem que dar opinião, né? Que você tem que mostrar conhecimentos que fogem da proposta, beleza? Então, olha só, quando a carta é do leitor, a gente vai se referir ao editor. Então, o nosso vocativo é senhor editor. Logo em seguida, a gente coloca qual é a nossa intenção, né? Senhor editor, escreva esta carta para... E aí, nesse momento, quando a gente coloca, então, a nossa intenção, a gente já está fazendo referência à matéria. Porque a gente está dizendo assim, ó, estou escrevendo essa carta porque eu li uma matéria que fala sobre o racismo. Também existe a possibilidade, antes disso, ou em algum outro momento, de você se apresentar, né? A gente fala lá uma autoapresentação. Sou o leitor dessa revista, ou até se você quiser escolher uma posição específica, né? Sou o pai de adolescentes, né? Nesse caso aí, o que faz sentido? De repente você dizer que você é negro, ou que você é branco, mas que você é muito... que você luta a favor dos direitos dos negros, ou que você, né, tem uma determinada descendência... ou simplesmente que você é leitor, tá? Existe essa possibilidade, ela não é obrigatória. Ela se torna interessante se os seus argumentos estiverem relacionados com essa forma de você se apresentar. E lembra, né? Essa apresentação não tem nada a ver com a sua identidade. Você não pode falar seu nome de jeito nenhum, porque até lá embaixo está dizendo que se você assinar com o seu nome, você vai ter a redação invalidada. Nenhum vestibular, nenhuma banca vai permitir que você se identifique. Então, cuidado com isso. Essa autoapresentação tem a ver com um contexto, né? Eu sou leitora da revista, eu vi essa matéria e eu me senti na necessidade de opinar. Por isso que eu estou escrevendo aqui. E aí, o que você faz? Você pode fazer um embasamentozinho, né, do que defende a Luciana Alves, para depois você entrar com a sua defesa. Então, o texto fala sobre racismo, né, sobre o racismo muitas vezes sutil e velado. Ela coloca no texto algumas expressões como a coisa tá preta, denegrir, serviços de preto, que ela diz que são termos que foram naturalizados. Mesmo quem afirma que não é racista, né, acaba usando esses termos sem nem perceber. Então, que é necessário, antes de tudo, consciência. E quando alguém fala que sofreu racismo, discriminação, não só
negros, né? Mas ela coloca ali com relação à opção sexual, com relação a gênero, que a gente tem que entender, a gente tem que ouvir e aceitar, né? Se você não é negro, você pode até ser muito contra o racismo, mas você não vai saber o que é sofrer racismo. É mais ou menos isso que ela fala. Então, voltando à estrutura da carta, faz a referência ao texto base, coloca ali a sua oposição e defende, aquela coisa de texto de opinião. Você se posiciona e você argumenta. Lembrando que, ao longo do corpo da carta, é importante que você faça algumas interlocuções. Portanto, senhor editor, fique evidente que, lembra, é carta, você usa a primeira pessoa, você se refere ao seu interlocutor, né, ao seu destinatário, que no caso é o editor. E aí, ao final, a gente faz aquela finalização, que a gente chama de despedida, mas na carta do leitor é muito mais um agradecimento, né? Agradeço a atenção ou simplesmente um atenciosamente, sem mais nada, porque aqui a gente não pode assinar. Existem algumas bancas que te dão uma assinatura específica, né? Assine como leitor, como José ou Maria. A Federal, na sua história, nunca pediu para assinar. E aí também, como a gente simulou a Federal, a proposta pediu para a gente não assinar, tá? Então, o que é importante a gente perceber? O contexto. Você é leitor de uma revista e escreveu para essa revista, para falar de uma determinada matéria. Lá na carta, você pode até colocar local e data, né? Esse é um texto bem curto, então, de repente, a gente deixa para lá esse dado. Começa lá, senhor editor, sou leitor dessa revista, escrevo essa carta para manifestar a minha opinião a respeito do tema de uma matéria da jornalista Luciana Alves sobre o combate ao racismo no Brasil, ponto. Aí você põe sua tese, argumenta e essa vai ser realmente a base da sua redação, termina lá fazendo um finalzinho e pronto. Esse é o seu segundo texto. Carta do leitor. Faz um tempinho que a Federal não pede. Esse é um gênero interessante porque é de fato um gênero textual definido, né? Tem características muito definidas e nesse momento eles podem também explorar a ideia de que você tem um posicionamento, que você sabe argumentar e traz informações extra proposta. Beleza, gente? Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta falando da última questão. Falou!